Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma tag literária que se chama Os 7 Pecados Literários, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu gosto também de fazer tags, que são vídeos mais diferenciados e que eu posso mostrar livros que geralmente eu não mostro aqui no canal pra vocês. Então bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu anotei aqui no meu caderninho as perguntas, aí eu vou lendo aqui porque eu não consigo decorar tudo, né? Aí eu vou lendo e vou respondendo aqui pra vocês. A primeira, o primeiro pecado, né, literário é preguiça, que são livros que estão parados na minha estante faz tempo. Então eu separei 3, mas tem vários que estão aí parados faz um tempo e que eu preciso ler. Então, o primeiro é A Joia. Eu não lembro exatamente quando que eu comprei esse, mas, enfim, esse livro aqui tá parado faz um tempo na minha estante. Ele é de uma série, ele é o primeiro. Então, não sei se eu vou gostar tanto dele, porque, sei lá, é uma sensação minha. Mas um dia eu vou tentar ler ele pra ver se eu vou gostar. Aí, quem sabe, eu compre os outros, né? Mas uma coisa que ele tem que não me atrai muito são as páginas brancas, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, enfim, pode ser, quem sabe eu goste muito desse livro e eu esteja falando, me equivocando, né? Então, é isso. Esse daqui é um deles. Aí, o segundo é O Amor Não Tem Nome. Esse daqui eu tenho a impressão de que seja bem bacana. Mas eu não peguei ele pra ler mesmo, não me deu muita vontade. E quem sabe um dia eu pegue ele também pra ler. Que esses livros aqui, eles não são livros muito conhecidos, esses 3 que eu tô mostrando. Então eu acabo ficando mais curiosa pra ler outros livros, porque eu vejo opiniões de pessoas na internet. Só que esse daqui eu acabo não vendo muita coisa e eu acabo deixando de lado. Mas, enfim, eu pretendo ler eles sim algum dia. E o terceiro é Como Se Fosse Magia. Esse daqui eu acho que é nacional. E ele parece ser bem bonitinho também. Porque eu acho que parece que a menina gosta muito de ler. Aí o garoto, o mocinho, né, do livro, ele sai do livro pra vida real. Então, eu acho que vai ser bem legal também. Bom, o segundo pecado é inveja. Livros que eu queria morar no universo. Aqui eu escolhi 2 livros. O primeiro é A Filha Italiana, que esse livro aqui, ele se passa na Itália. E ele mostra a Itália como se fosse um lugar muito aconchegante e receptivo. Não sei se é verdade, né, também. Se tem, porque eu sei, já ouvi falar que europeus têm bastante preconceito também com imigrantes, né, pessoas que, né, saem de um país pra ir pra lá. Mas parece que a Itália deve ser um lugar bem bacana de se visitar. Não necessariamente pra morar, mas eu acho que eu gostaria de passar pelo menos um tempo nesse universo que é retratado no livro, pelo menos. E o segundo é da Pequena Livraria dos Sonhos. Eu acho que esse livro aqui, ele se passa na Escócia, que é outro país da Europa. E parece também que é um lugar bem aconchegante. E também eu queria ser a protagonista, que ela é dona de uma livraria em uma van. Então, eu acho que seria muito aconchegante viver a vida dessa protagonista no livro. Na verdade, eu acho que eu poderia até trocar essa pergunta por livros que eu queria ser a protagonista. Que aí eu acho que seria mais, assim, seria melhor, né, pra responder nesses livros que eu escolhi. O terceiro é Gula, livros que eu releria 1000 vezes. Eu não tenho vontade de reler livros, até porque eu tenho muito livro para ler. Mas tem 2 livros aqui que se eu pudesse reler, assim, talvez eu relesse,
que são esses dois. Inclusive, Apostando no Amor eu li esse ano, só que eu gostei muito. Então, talvez se eu quisesse voltar pra algum livro que eu gostei muito, voltaria pra esse daqui. E melhor do que nos filmes, faz um tempo que eu li acho que em 2023. Eu leio um livro da Lynn Painter por ano, mais ou menos, assim. Esse daqui eu li em 2023. Aí depois, em 2024, eu li Mil Vezes Amor. Em 2025, eu li Não É Como nos Filmes, que ele vai aparecer aqui no vídeo. E em 2025... Não, calma. Em 2026, eu li Apostando no Amor. Aí falta eu ler Patinando no Amor, que é um livro que eu tô bastante curiosa pra ler. Talvez eu leia esse ano. Aí eu meio que barre essa questão que eu tenho de ler um livro dela por ano. E também eu tenho que ler Amor por Engano, que é outro livro dela, que eu tenho. Esses dois eu tenho, mas tem outros que ela vai lançando que eu ainda não comprei. Que ela lança tanta coisa que eu não consigo nem acompanhar. Mas enfim, como eu tava falando antes, Melhor Como nos Filmes vai fazer 3 anos que eu li. Então eu acho que reler ele seria uma boa ideia, porque eu lembro que eu gostei bastante desse livro. E do casal também, do livro. O próximo é Ira, livros que me fizeram passar raiva. Gente, isso geralmente não acontece comigo. No máximo eu fico decepcionada com o livro, mas tem um livro assim que eu não gostei tanto que, sei lá. Eu não sei se encaixaria nessa pergunta, mas não foi um livro que, nossa senhora. Mas esse livro eu tenho vontade de reler ele, porque eu acho que eu li também na idade errada. E inclusive vai sair a adaptação que eu vi, que é Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares, que é um livro nacional, inclusive. Então eu fico meio chateada de ter um livro nacional que eu não tenha gostado. Então assim, nesse livro aqui, a gente conhece a Isadora, que ela faz faculdade, acho que de jornalismo. E aí ela teve um dia que ela descobriu, eu acho que o namorado dela traía ela. Aí ela descobriu que os dois eram um inferno astral, segundo a astrologia. Que ela é de Áries e ele é de Peixes, pelo que eu entendi. Então, daí ela tem a oportunidade de fazer um trabalho na faculdade. E ela cria meio que um blog com o pseudônimo de Valentina. Que aí ela conhece um homem de cada signo pra ver, né, com qual que ela se identifica mais. Então, esse livro me incomodou um pouco porque ela ficava com vários homens ao mesmo tempo. Me incomodou um pouco nesse sentido. E também tinha algumas cenas meio quentes, mas não eram assim tão explícitas. Mas eram um pouco quentes e eu fiquei um pouco desconfortável. Mas eu acho que se eu relesse esse livro novamente, eu acho que eu ia gostar. Então, eu acho que eu poderia encaixar esse daqui na pergunta da gula, mas eu não colocaria que eu releria 1000 vezes. Mas eu tentaria reler também, porque, sei lá, me deu vontade. Ainda mais com a adaptação que eu vi que vai sair. Talvez eu releia esse livro aqui sim. A próxima é Soberba, livros que sempre vou defender. Gente, esses livros aqui, o primeiro, vamos começar falando de um por um, né? O primeiro é Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole. Esse daqui é um dos meus livros favoritos, eu amei esse livro. Só que tem muita gente que acha ele muito polêmico, principalmente porque o casal principal, eles se conhecem acho que com 5 anos, aí eles viram muito amigos. Só que aí acho que com 7 anos eles já dão o primeiro beijo. Então isso daí foi uma coisa que muita gente achou muito polêmica, mas eu achei até que fofo. Mas enfim, né? E aqui a gente conhece o Rooney e a Poppy, que eles se conhecem na infância e viram melhores amigos. Aí depois eles começam a namorar, enfim. Só que aí o Rooney, ele tem que sair da cidade porque o pai dele teve uma oportunidade de emprego em outro lugar. Aí ele tem que se separar da Poppy, e aí a Poppy vai ficar doente. Ela vai contrair, acho que um câncer, eu não lembro exatamente o que ela tem.
Aí, depois, ele descobre, quando ele volta, ele descobre que ela tá com câncer. E é isso, gente, é um livro bem triste. E, enfim, é isso, galera. É mais por isso mesmo que eu acho que muita gente acha polêmico. E também o Rooney, ele se drogava, ele fumava bastante. Mas, enfim. E também tem gente que fala que a capa do livro é feia. Gente, realmente a capa poderia ser melhor. Ela não é tão bonita assim. Mas eu acho que o que vale não é a capa, e sim o conteúdo. O segundo livro não é como nos filmes, como eu falei que esse livro ia aparecer no vídeo. Esse livro aqui, ele não é polêmico, só que tem um problema. Melhor como nos filmes é o livro anterior a esse livro, é uma duologia. Aí, no Melhor como nos filmes, o casal termina junto. Só que aí, nesse aqui, eles vão estar separados por conta de algumas coisas que aconteceram depois que eles ficaram juntos, né? Então, muita gente não tem vontade de ler esse livro porque eles estão separados. E eles não querem ter a sensação de ver esse casal que muita gente gostou de ver no primeiro livro separado, entendeu? Mas eu gostei muito desse livro, eu achei até melhor que nos filmes, porque eles estão em outra fase da vida. No Melhor como nos filmes, eles estão no ensino médio, no final do ensino médio, e aqui eles estão na faculdade. Então, eu achei muito legal. Eu só achei meio assim, sem noção, o que o protagonista masculino fez para eles se separarem. Mas depois, quando eu fui lendo, eu entendi por quê. Mas mesmo assim, eu acho que ele deveria ter feito outra coisa. Ele deveria ter falado tudo que ele estava sentindo ao invés de se afastar, entendeu? Quem leu o livro sabe do que eu tô falando. A penúltima pergunta é Avareza, livros que eu queria que fossem maiores. Então, gente, primeiro tem A Hipótese do Amor, que é um livro que eu li em março, e eu vou falar desse livro no vídeo de lidos de março e abril. Eu vou falar mais deles nesse vídeo, mas eu gostei muito desse livro, eu tinha muita vontade de ler esse, porque eu sempre tive muita vontade de ler os livros da Ali Hazelwood, que é a autora, né, do livro. Mas eu queria começar por esse, que é o romance de estreia dela. Aí eu tava esperando um momento mais, que eu tava um pouco maior pra ler esse livro. E eu gostei muito, eu queria que ele fosse maior, porque esse livro aqui a gente conhece a Olive e o Adam, que os dois entram num relacionamento falso. E eu acho que esse livro focou muito mais no relacionamento falso do que no relacionamento deles real. Então, eu acho que a autora deveria ter colocado um pouco mais dessa parte do relacionamento real para nós leitores conseguirmos aproveitar mais. Só isso mesmo, por isso que eu queria que ele fosse maior. Aqui também temos A Mecânica do Amor, que é um livro que eu devorei, eu gostei muito, que são de dois adolescentes que eles estão no ensino médio. Aí eles estão no clube de robótica, eles se apaixonam e tal. E eu gostei muito, eu achei o livro muito levinho, eu só queria que ele fosse maior, porque sim, que eu não tava preparada pra me despedir desse casal, porque eu gostei muito deles. E o terceiro é A História que Nunca Vivemos. Esse livro daqui foi o meu favorito do ano passado, foi o que eu mais gostei. E aqui esse livro aqui me surpreendeu muito, porque a gente descobre que a avó de dois primos, ela, antes de casar com o avô deles, ela era apaixonada por uma mulher, e sempre foi, e que ela nunca quis se casar com o avô dessas crianças. Então, assim, esse livro aqui me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha lido esses livros, assim, de romance lésbico, né, nem gay, mas eu gostei bastante, não que eu tenha preconceito com isso, mas me surpreendeu mesmo. Eu não esperava que esse livro ia tratar sobre esse assunto, então, assim, eu recomendo bastante. E ainda por cima, esse relacionamento entre as duas aconteceu na época da ditadura militar. Então, assim, foi uma bomba, assim.
assim, meu cérebro explodiu, assim, quando eu tava lendo, quando eu descobri tudo, que eles acham tudo num diário da avó deles. Aí eles descobrem muito mais coisas, não só esse relacionamento, mas também outras coisas, inclusive que o avô deles fez e tal. E a última é Luxúria, livros que comprei pela capa. Assim, gente, não tem nenhum livro assim que eu compro pela capa, mas eu vou substituir por livros que tem capas bonitas. Então, eu separei esses dois, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Eu amo essa capa. Olha isso, gente. Muito linda. E ainda tem esse corte aqui no livro, que tem essas cartas. Eu amei esse. E esse livro aqui é muito legal. Eu li ele ano passado. Acho que foi ano passado. Eu gostei. Não lembro quanto que eu dei pra ele, mas... enfim. E o segundo, que é um livro que eu não li ainda, é Todo Esse Tempo, da Mickey Daltrey e Rachel Lippincott. Gente, eu não sei falar, tá? Mas aqui é o nome delas. Eu acho a capa desse livro muito linda. Eu amei essa cor, esse tom escuro. As capas escuras me chamam mais atenção do que as claras. E ainda mais com essas flores, assim, essa ampulheta, que ainda representa o nome do livro, gente. E eu tô muito curiosa pra ler esse livro, eu quero muito ler. Vou ver se eu consigo ler esse ano ainda, que eu acho que eu vou gostar muito. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais respostas vocês dariam pra cada um desses 7 pecados literários, que eu ia gostar muito de saber. Um beijo e até o próximo vídeo.